Saudamos os nossos amados irmãos, o povo de Deus, com a bendita paz de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesta manhã do dia 15 de maio de 2026, uma manhã ou uma madrugada ainda de sexta-feira. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos. Esta família que todos os dias ela vai crescendo, devagar, mas vai crescendo. Alguém sempre vai chegando. Seja bem-vindo à família Cristo em Vós, Esperança da Glória. Vamos manter esta chama da esperança eterna sempre bem viva em nossa alma, nos nossos sentimentos, e lutando para que não sejamos atingidos nunca. Como disse o apóstolo Pedro, cingi o lombo do vosso entendimento, cingindo com graça, com poder, com virtude, com proteção divina, o lombo do nosso entendimento, que é na nossa cabeça que Satanás sempre quer jogar as suas setas inflamadas para destruir a nossa fé, para aniquilar. Destruir ele não vai porque é dom de Deus, mas para deixar nós mais pequenos sempre, diante daquele gigante que ele é. E nós precisamos ser mais fortes, mais corajosos, enfrentá-lo com a bendita palavra. Nós agradecemos a todos que unidos oram uns pelos outros. Venha fazer parte desta família. Compartilhe também essas mensagens com outros. Esta família que nós chamamos, como Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. É uma frase que está naquele versículo. Cristo em vós, esperança da glória. Este mistério que estava oculto, que estava encoberto por muito tempo, mas através de Cristo e do Espírito Santo revelado a nós, ele se tornou vivo e nós temos esperança da glória através desta promessa. Grato a você, meu irmão, minha irmã, que faz teus comentários todos os dias e também compartilha as mensagens com os demais. Faça a tua inscrição, deixa lá sempre o teu like para que outros venham a receber a mensagem também. Quanto mais você deixar, mais irmãos vão ouvir a mensagem todos os dias. Queridos irmãos, nós não pedimos nada em troca aqui, mas somente continue orando por nós, porque nós estamos aqui orando pelos irmãos. Nesta quinta-feira, ontem, ainda nós reunidos, eu e a Esther, na nossa mesa, oramos e sentimos a glória do Senhor, como se o Senhor estivesse entrando na casa de algumas famílias, para abençoar, para dar alegria para aqueles que são tristes e abatidos. Ontem nós falamos, irmãos, na segunda carta de João, do apóstolo João. As últimas escrituras que ele escreveu foram as cartas dele. Essas 3 cartas, principalmente a segunda e a terceira. Ele já bem velhinho, com mais de 90 anos, ele escreveu essas cartas. E eu sei que tem muitos que atribuem a senhora eleita como uma senhora mesmo que vivia lá, uma senhora viúva, respeitada e coisa assim. Eu sempre pensei, sempre falei, e sempre o Espírito Santo me faz sentir que ele, João, escreveu para a senhora eleita, para a igreja que estava lá. Aquela que Pedro também disse à nação, ou seja, vós sois a geração eleita, eleitos no Senhor. Então a gente sempre pode, alguém dizer, não, irmão Fernando, ele está dizendo que é uma senhora, mas
é uma senhora mesmo, uma senhora viúva, uma senhora respeitosa lá. Eu creio, irmãos, que era para a igreja, sim, para a igreja do Senhor. João, o presbítero, não era para outro presbítero, como a gente também às vezes erra e diz, mas era o presbítero escrevendo para a senhora eleita. E quando tem versões que diz o ancião, que é a mesma coisa com o presbítero, o ancião escrevendo para a senhora eleita. E na segunda carta, que nós vamos falar um pouco, terceira carta de João, a última que ele escreveu assim, o prefácio da carta. O presbítero, que era o próprio João, ao amado Gaio. Gaio era um servo do Senhor que estava lá. Não sei se era na mesma igreja ou na outra igreja local que eu estou falando. Igreja local, aquela que está na rua C, B, D, aquela que está no centro, aquela que está numa avenida, aquela que está bem longe, aquela que está perto. Eram as cartas que iam para eles. O amor entre os irmãos, querida igreja do Senhor, queridos eleitos do Senhor, o amor entre nós é o que faz o acabamento, é o vínculo da perfeição, é o amor. Tudo pode desaparecer, como disse Paulo, tudo, mas o amor deve permanecer entre nós. Ele escreveu dizendo assim na terceira carta, o presbítero, que era João mesmo, ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como andas na verdade? Olha quanto ele fala na verdade. A verdade é a palavra, irmãos. A semente pura que nasceu em um coração. Versículo de número 4 diz: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tem maior alegria, irmãos, de você receber a notícia de que alguém está bem. Olha o que ele desejou. Assim nós, irmãos, tivéssemos essa sinceridade real em nossas vidas. É o que nós procuramos ter. Mas nunca parece que alcançamos esta posição elevada diante do Senhor, que ele realmente se agrada de desejar a todos vocês, a todos os irmãos, como ele disse no versículo 2, amados, desejamos, eu e Esther falando para os irmãos aqui, amados, desejamos que todas as coisas vá bem convosco e que tenham saúde, assim como bem vai a vossa alma. Ai, irmãos, que voto de felicidade. Isso vale a pena. Eu estou te mandando essas lembranças. Eu estou te enviando pela fé e pelo Espírito, desejando que tudo te vá bem. Vai bem de saúde, vai bem com os teus negócios, vai bem com a tua família, vai bem assim como vai bem com a tua alma. Porque esse Gaio, esse irmão querido, tinha colocado em primeiro lugar na vida dele, aquele que cuida da alma, aquele que ama. Ele buscava o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então João diz que as demais coisas vão bem contigo, assim como vai indo a tua alma. Irmãos, se nós colocar Jesus, o Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas vão bem, com certeza, né, Esther? Como ele se preocupava com o nosso irmão, mandando essa carta para a igreja.
E ele, como já foi falado, que tudo fosse bem com ele, a saúde dele. Irmãos, quando a gente sabe, até quando se lê ali nos comentários, pessoas que estão doentes, enfermas, nos hospitais, a gente ora, Senhor, dá saúde, mas principalmente a alma, Senhor. Principalmente a alma, porque essa é que tem mais valor. Às vezes a gente pode estar doente, mas a nossa alma indo bem, não tem coisa melhor. Tendo paz com o Senhor. A nossa alma tendo paz com Deus e paz com os irmãos. Como é glorioso isso. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre ter esta paz, esta confiança que a nossa alma está indo muito bem com o nosso amado Jesus. Queridos irmãos, não tem nada melhor do que nós manter essa comunhão constante com o Senhor, como eleitos dele, como povo eleito, como nação santa, Aleluia. como povo adquirido, de exclusividade de Deus, somos propriedade dele. Nós precisamos sentir isso, nos sentir seguros, se tombar a qualquer momento, se nós deixar essa vida aqui e passar para o outro lado, que o Senhor chamou dizendo, você passou da morte para a vida e não da vida para a morte, e começar agora uma vida nova, porque a nossa alma estava bem com ele. Tudo te vá bem. Versículo 3, ele diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade e como tu andas na verdade. Nada mais belo do que isso, irmãos. Como ele está andando, como ele está se comportando, como ela está se comportando. Irmãos, nós temos às vezes um mau costume, desculpem, de só procurar socorro em Cristo quando nós estamos sentindo dor no corpo, quando nós estamos em situação financeira não está bem, daí nós procuramos quando as coisas começam a desandar na nossa casa, daí nós vamos procurar Deus. Mas naquele tempo que você teve tanta oportunidade de estar na casa do Senhor, de andar na verdade, de viver a verdade, de falar sobre essa verdade, de testemunhar da verdade para alguém, a gente não faz. Mas quando está em apuro, nós procuramos o Senhor. É bom colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeira mão, em primeiro lugar. Quando nós fizer isso, tudo vai bem conosco, com toda certeza. E também João recomendou a Demétrio e a igreja que estava lá onde Demétrio congregava, dizendo assim: tenho escrito a igreja a Diótrefes, era um cidadão que estava lá, onde estava Gaio, não é? Que procura ter entre eles o primado, mas não nos recebe. Ele quer ser o primeiro lá, mas não nos recebe. Agora imagine, irmãos, a nossa alma está tão doente que recebe uma carta de conselho de quem escreveu pelo Espírito, como nós estamos lendo a carta dele aqui. O Espírito Santo está aqui, o gotejar do Espírito está aqui, e nós não vamos receber essa carta, pois esse tal de Diótrefes não recebia carta. Ele não recebia João e impedia também aqueles que queriam receber João. Mas João, com todo amor, ele deu testemunho de um outro, chamado Demétrio, que também vivia lá com Gaio, estava lá na mesma congregação. Diz assim: amado, mas todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. A verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro.
como se João dissesse, com a idade que eu tenho, com as experiências que eu tenho, eu estou dando testemunho, eu estou olhando para Demétrio e vendo o brilho do Espírito nele. Oh, irmã, irmão, que o Espírito Santo venha sobre nós, que essa virtude do alto venha nos envolver totalmente, para que nós possamos viver esta verdade e não seguir o exemplo desse outro Diótrefes que não ia e nem deixava os outros viver a verdade. E ele encerra a carta, assim como ele encerrou também a segunda carta, dizendo, lá ele disse, eu escrevo-vos, porque ele estava escrevendo para a senhora eleita e seus filhos, para a igreja. Eu escrevo-vos, não vou escrever-vos mais, mas quero ver-vos em rosto, boca a boca. Eu quero olhar no rosto de todos vós. E aqui para Gaio ele escreve, espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Saúda cada um deles aí. Olha, o irmão João mandou essa cartinha. Logo à noite nós vamos ler no culto. Estejam todos no culto que nós vamos ler a carta que o nosso irmão João mandou. Ele tinha mandado para Diótrefes algumas, mas ele não recebia e nem lia para os irmãos. Mas eu creio que Gaio leu essa carta e os irmãos se alegraram no Senhor. Que tudo vá bem contigo, meu irmão. E se não está bem, ore agora conosco. E tudo vai mudar na tua vida. Querido e soberano Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo querido, que as brasas santas do altar do Altíssimo estejam sobre a nossa cabeça, sobre nós, nos dirigindo, nos orientando, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando força, nos dando entendimento, Senhor, para enfrentar o inimigo que está diante de nós e que possamos sempre guardar a Tua palavra, canonizada como foi as de João, estão aqui nas Sagradas Escrituras, para exemplo nosso. Guarda o teu povo e os teus filhos, na verdade, é o que nós te pedimos, Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, querendo o Senhor. Até amanhã. Deus os abençoe.